Olá, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Magno? Beleza. Ei, Fê, chama o Bruno aqui, né, para ver nosso entrevistado do laboratório de hoje, ver se tá tudo certo. Chamando. Obrigada, Magno. Eu tô chamando aqui o Bruno. Ei, tudo jóia? Ei, Bruno! Tudo bom? Boa tarde a todos. A gente Vamos tá falar de dando uns coisa boa. minutinhos vendo o pessoal entrando aí, Pessoal pontual, começa 5 horas em ponto, já está entrando. não é? Pessoal que costuma seguir o laboratório costuma ser bem pontual. Olá, Imagino. Olá novamente. Ele estava na nossa live sobre as cores, que está aqui conosco também O agora. Magno estava. Inclusive, eu tinha chamado ele para a live das cores e eu acabei perdendo o horário. Ele foi lá cobrar de mim a minha presença. Ah, é bom que vocês estiveram lá. Oi, Núbia, tudo jóia? Oi, Ana. Então, vamos começar? Vamos começar. Aí ele viu. Então, Bruno, para começar, né, eu queria que você apresentasse e se apresentasse para o laboratório de cura intuitiva, falasse um pouquinho de você. O laboratório de cura intuitiva falando com cromoterapia intuitiva. Isso mesmo. Meus amores, eu sou o Bruno e tenho formação como professor de física. Eu trabalho na área de terapias holísticas, palestras e formação com curso de autoconhecimento ou formação terapêutica também, tá? O que a gente faz é simplesmente dar vazão àquilo que chega para a gente de tudo quanto é maneira e a gente vai passando, porque hoje já não tem mais essa de ficar guardando nada. Tem mais aqui direcionar. Então eu trabalho com algumas terapias. A terapia principal que eu atuo é a cromoterapia intuitiva. Eu não sou o criador da técnica, é importante que saiba disso. Eu fiz um curso anterior, fiz a prática e depois de algum tempo que eu praticando, eu senti que era capaz de devolver com a mesma qualidade que eu trouxe. Então, daí eu comecei a dar curso de formação também. E a última coisa que a gente tem é que eu também sou benzedor e dou curso de benzimento. Olha que legal. E como é que. Porque você dava aula, né? Como que foi esse seu caminho de chegar de um professor de física tradicional, né? Que dando aula talvez em diversas escolas, como acontece com a maioria dos professores, e aí de repente, né? Ou não tão de repente, você se viu por todo este lado das terapias holísticas, assim. Como é que foi isso? Você sabe que existem duas formas de você seguir por um caminho, né, com um chamado. Você pode ir pela dor ou pelo amor. Pelo amor, você é sempre convidado o tempo todo, até que
chega ao ponto de ruptura, e aí vem a dor. Mas a dor é sempre o aprendizado, que a gente só vai entender que é aprendizado depois que está lá na frente. Então, no meu caso, foi pela dor. Eu já tinha feito curso de terapias holísticas, né, na cromoterapia, e aí eu coloquei para essa meta por fim, lá por 60 anos, abrir meu consultório, e aí atender com cromoterapia, e não deu certo. E aí foi um ano, foi 2017. Foi 2017? Não, peraí. Isso. 2017, 2016. Foi um ano que quebrou completamente a minha vida. Perdi todos os meus empregos como professor. E aí eu tive que me reinventar. E foi quando fui consultar uma amiga minha. Ela abriu o oráculo para mim e falou assim: olha, você já está sendo convidado a ser terapeuta. E agora não tem como. Então, essa é a sua área. Aí eu estava meio triste. Porque eu ia deixar de ser professor. Eu falei, não, vai dar curso. Aí Sim. Daí em diante só foi seguir mais essa área mesmo. A física nunca me abandonou. Vez por outra eu estou lendo artigo de física, né? Às vezes eu também dou aula particular de física, mas o foco principal é dentro das terapias holísticas. Dessa parte de autoconhecimento e uma busca mais profunda. Né, você é físico, né? E tem aquela que não existe mais, mas é uma coisa que perpetuou-se por muitos anos. Religião versus ciência. Mas aí eu vou perguntar aqui da religião, não como a religião tradicional e tal, vou perguntar como a questão do invisível. A questão do invisível, a física, ela contribuiu para isso ou ela agregou para essa questão do lado invisível, vamos dizer assim? Como é que foi essa conexão para você? Então, você tem algumas vertentes dentro da física que ou estreitam muito a visão e te deixam muito cético das coisas, ou eles te abrem muito a visão e você começa a ver que é a mesma coisa de palavras diferentes. Quando eu estudei bastante a parte matemática, que a gente tem um foco bem forte dentro da física, eu percebi que a única coisa que tem diferente em termos religiosos, em termos esotéricos, em termos físicos, é a bendita linguagem. O físico, ou melhor, o cientista, ele não aceita aquilo que não é escrito na linguagem dele. E aí, aprender a transitar entre as linguagens, ter as chaves da decodificação, é que eu fui entendendo quando foi, principalmente nas aulas de matemática, eu tive um professor muito bacana falando a respeito de linguagem e foi o que ajudava a transitar. E aí eu vi que tudo que estava escrito tudo que a gente aprende em física, seja a física clássica ou a física moderna, que inclui a quântica, estão nos Vedas, de uma maneira bem mais direta. E estão escritos de uma maneira um pouco mais alegórica em outros livros sagrados. Então, quem sabe ler as codificações, ou então entende essa conversão de uma coisa para outra, entende bem isso. Aí não tem. O problema é que o que acontece? A gente, terapeuta, holístico, esotérico, holístico, ele quer passar por físico, o cientista, uma coisa que a gente está vendo, só que a gente está falando para ele na nossa linguagem. E quer que ele entenda a nossa linguagem, sendo que ele trabalha com uma outra linguagem. E a gente não se dá a chave de codificação. E se não dá a chave de codificação, não vai entender. Ele vai achar absurdo. É igual, tem um exemplo muito bacana, até dentro da física. Alguns anos atrás, teve um ônibus espacial que explodiu. E aí foi apurar o porquê que explodiu. Na hora que eles foram apurar, um dos técnicos tinha feito a conta em metro e outro tinha feito a conta em polegada. Aí um era para colocar centímetro, na verdade. Um colocou 1 centímetro e o outro colocou 1 polegada. A diferença é enorme. Uma polegada tem... Isso aqui é uma polegada.
Então tem uma diferença enorme. Então, só a diferença nessa linguagem já provocou um estrago enorme. Imagina uma linguagem esotérica falando por uma linguagem técnica, sem a conversão. Não tem como. É verdade. É verdade. Nossa, muito interessante essa colocação aí que você fez. Eu li uma vez, e eu acho uma frase assim que eu sempre lembro, o universo é matemático. É matemática, né? Nada é por acaso, nada é aleatório. Cabe o aprendizado de ler essas chaves, ler essas fórmulas, né? Porque acessível está. Exatamente. Então, agora vamos entrar aqui no assunto, né? Que está todo mundo querendo saber sobre a formas pensamento. Então, Bruno, o que é formas pensamento? O que é isso? Vamos pensar a seguinte coisa. Forma pensamento é a matéria do qual os sonhos são construídos. Bem poético, né? Muito. Vamos lá. Vamos pegar planos de existência. A gente tem lá a divindade está lá quietinha dela, e à medida que ele vai manifestando, ele vai precisando de ter um plano para essa manifestação dele. Ele expande e ele vai se tornando cada vez menos abstrato e mais concreto. Tá? Lê isso em tudo quanto é livro sagrado. A manifestação da divindade mais concreta que a gente tem é o plano físico. É onde que a gente tem a menor quantidade de energia, é a coisa mais sólida, menos mexível e tudo mais. Acima desse plano, energeticamente, nós temos o plano etéreo, que é o plano mais próximo onde que a gente tem. Acima desse plano, a gente tem o plano astral e depois o plano mental. Tá? O plano mental, ele é dividido em duas partes. O mental concreto e o mental abstrato. Mas tudo é mental. Uma forma pensamento é uma criação mental no plano mental. Então, da mesma forma que eu crio, deixa eu ver aqui, um chinelo no plano físico, eu preciso de matéria para ter no plano físico, então eu preciso aglutinar todos os elementos físicos para gerar o meu chinelo. Se eu vou fazer esse chinelo no plano etéreo, eu vou precisar de matéria etérea para fazer isso. Então eu vou precisar mexer com sentido. Quando eu vou para o plano astral, eu vou construir esse chinelo, eu preciso da matéria do plano astral. E a matéria do plano astral é uma matéria emocional. E aí a gente chega no plano mental, e cuja matéria do plano mental é o que a gente chama de forma pensamento. É uma forma construída do pensamento nosso. Então, basicamente é isso, é a matéria-prima disso. Sabe quem falava muito disso? Platão. Falava que a gente tem o plano real e o plano das ideias. E que as coisas do plano real são uma imagem não perfeita do plano das ideias. Então, eu já estava falando dessas coisas. Porque aquilo que a mente pensa, a mente cria. Mas onde que a mente cria? A mente cria nesse plano mental e cria uma forma de pensamento ou forma de pensamento. Entendi. E a gente como mente, a gente consciência. Então, tudo que a gente pensa, ou fala, ou manifesta, a gente está criando uma forma de pensamento ao nosso redor, né? Por então, isso, todas as isso religiões, que eu ia perguntar. todo mundo que tem um pezinho um pouquinho mais lá do outro lado, né, que entende a parte espiritual, fala assim, toma cuidado com os pensamentos. Sim, o plano das ideias é o plano mental. Tá? Toma cuidado com os pensamentos. Cuidado com o que pensas. Pode conseguir. É isso. Exatamente isso. E me explica uma coisa assim, na prática. Por exemplo, eu estou aqui, a Lília, normal, comum no meu dia aqui, e durante o dia eu passei por vários momentos felizes, ou momentos irritadas, ou o momento que eu xinguei, ou o momento que eu fiz alguma coisa legal.
Isso tudo foi se acumulando em forma de energia aqui ao meu redor. Como é que é isso? Dá um exemplo prático para a gente entender bem. Tá, vamos pensar o seguinte. Você passou o dia inteiro maravilhosamente bem. Vou pegar o exemplo positivo. Normalmente a gente sempre dá o exemplo negativo. Vamos pegar o exemplo positivo. Você passou o dia inteiramente bem. Você está com pensamentos elevados, você está com lembranças felizes. Você vai criar no seu campo áurico imagens, formas dessas coisas que você passou e do que você pensou. Certo? Quem está um pouco distraído na vida e está do seu lado, vai começar a entrar em ressonância com essas criações mentais que estão do seu lado. E aí ela vai ficar feliz também. Ou se ela está triste, ela vai ficar menos triste. Então você cria em volta de você imagens e formas no espaço que outra pessoa pode captar. E a hora que capta isso, ela também pode entrar em ressonância e mudar o humor dela. Isso é muito fácil. Às vezes você chega e fala assim, alegria é contagiosa. Mas por que a alegria é contagiosa? Por que a alegria é contagiosa? Porque você cria uma forma de pensamento persistente, e daqui a pouco eu entro na parte de materialização, e essa forma de pensamento persistente, a pessoa capta e começa a entrar em ressonância com aquilo. Agora, Entendi. a gente tem o oposto. Eu crio emoções negativas, infelicidade, tristeza, negatividade. Eu tenho uma forma de um pensamento relativo àquela ideia. E a pessoa que também não está percebendo a si mesma, ela entra em ressonância com aquela forma. E acha que aqueles pensamentos são delas, mas na verdade ela está captando um campo. Ela entra em ressonância e começa a vibrar naquele campo e fica triste. Então, tudo que a gente faz, tudo a gente cria em volta de nós. Tudo, tudo. Aí é meio desesperador, né? Porque você acha que os pensamentos são só seus. Pensamento e tudo é projetado no espaço. A diferença é que a gente não é disciplinado mentalmente. Então a gente cria, não tem força para manter aquilo e daqui a pouco decai. Pelas duas formas, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, forma pensamento, ela... E a que ponto a Bia chegou a perguntar aí a questão da materialização dessa forma pensamento aí? Isso é possível? Isso acontece? É possível e acontece, e é uma coisa maravilhosa. A gente perdeu até o poder de fazer isso, o poder coletivo de fazer isso. A gente já teve, a humanidade já teve isso, a disciplina mental para manter isso. Mas antes de falar de materialização no plano físico, vamos falar de materialização no plano mental. Isso aqui é um apagador. Certo. Vocês estão vendo a imagem desse apagador. No plano mental, eu estou formando, junto com vocês, que são uma egrégora, que a gente vai falar isso depois, um apagador. Correto? Então, enquanto vocês estão olhando esse apagador, no plano mental, vocês estão criando esse apagador. Eu estou usando coletivamente 7 pessoas que estão nos assistindo, mais nós dois, para criar esse apagador no plano mental. Agora acrescentou então mais uma pessoa para poder criar um apagador. Se o apagador some, tirei o apagador. Na mente de vocês ainda tem a imagem do apagador aqui do meu lado. Então, o que a gente fez? Esse pequeno exemplo. A gente gerou, materializou o apagador lá em cima. Se eu pedir para vocês manterem essa imagem, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que vocês doem energia, e eu também, para que essa materialização permaneça. Então, mesmo que tenha passado 5 minutos, por exemplo, no plano mental, essa forma do apagador que estava aqui vai estar lá. Porque vocês e eu estamos doando energia
para manter vou dizer assim, as partículas mentais unidas e formando um apagador. Isso é o primeiro passo. Primeiro eu tenho que formar a forma. Tomei a forma, e aí que agora eu tenho que ter a disciplina e o foco para concentrar os meus pensamentos naquilo e aí fazer com que ele comece a baixar as dimensões. Então, primeiro ele existe como pensamento, depois eu tenho que agregar ele matéria astral, que vai densificando um pouquinho mais, matéria etérea, que desce um pouquinho mais até que vai na matéria física. E essa transição entre o etéreo e o físico, nós utilizamos de um elemento que nós mesmos produzimos, que é o ectoplasma, que é o que a gente não vai falar um pouquinho dele agora não, mas e aí quando eu uso o ectoplasma, eu plasmo uma forma que é mental e que já está quase virando físico. E aí eu tenho a materialização no plano físico. Obviamente isso é muito rápido, tá? A gente tem que ter o foco, o direcionamento para poder fazer isso materializar. Deixa eu ver aqui. Opa. Tem uma pergunta do Magno aí, ó. É essa que eu estou tentando ver, mas o meu... Vou ler para você aqui, ó. Qualquer visualização realiza uma cocriação no plano mental ou em todos os planos? Sim. 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 Por isso que a visualização ela tem que ser direcionada, ela tem que ser persistente e ela tem que manter sempre o foco. Porque quanto mais foco, mais energia mental, mais aquela forma se permanece por mais tempo. E a chance de a gente conseguir agregar coisas para ela descer para os planos, é a mesma coisa. Isso a gente está falando de uma forma, por exemplo, apagador. Vou dar um exemplo um pouco mais drástico. Bem drástico. Sim, antes, deixa eu só aqui. André, a gente já vai te responder aí sobre consciência coletiva, tá? Vamos só para não perder aqui o fio da meada. Fala aí de um exemplo mais drástico para a gente. Bem drástico, bem drástico. Vamos lá. Eu não gosto de você. Certo. Eu tenho um conceito mental, tá? Um conceito mental que, por algum motivo, me cria uma antipatia sobre a sua pessoa. É um conceito. É um arquivo. É um pensamento. Eu continuo mantendo esse pensamento. Eu não gosto de você. Esse pensamento, toda vez que eu acesso esse pensamento, depois de um certo tempo, porque fica rodando na minha cabeça, no plano mental, ele é só um arquivo. É um conceito. Eu olho para você, vou lá, acesso esse conceito e venho assim, eu não gosto dela. Aí eu começo a ter raiva. Ó, já desci do plano mental para o plano astral. Astral, a gente está trabalhando com emoções. Essa raiva faz com que toda vez que eu olho para você, eu começo a ter um impulso de ataque. Então, eu já estou saindo do conceito para a emoção e agora para a sensação. Eu tenho vontade de partir para cima. Eu tenho um ímpeto de ataque. Então, eu já estou sentindo ímpeto. Se eu estou sentindo ímpeto, eu estou no plano etéreo. Astral, mental, astral, etéreo. E aí eu fico só nesse ímpeto. O que acontece comigo? Eu gero um adoecimento. Porque o corpo físico, ele vai ficar pensando assim, poxa vida, ele quer fazer uma coisa e não faz, quer fazer uma coisa e não faz, isso está me deixando... Então, o que eu vou fazer? Vou materializar isso. Por exemplo, uma cãibra. Quando eu vejo ela, fico com raiva, enrijeço minha musculatura e tenho cãibra. Isso é a materialização do conceito mental. E a gente nem precisou fazer um foco de atenção naquilo para que pudesse materializar. É verdade. A Fernanda fez uma pergunta aí, só que eu perdi aqui, Fernanda. Repete a sua pergunta. Tem a do André também sobre... Qual a matéria criadora do plano astral? Olha, a matéria criadora do plano astral é emoções. É um plano emocional.
As emoções, elas não, a gente tem um registro químico emocional, mas a emoção, eu posso embutir a minha emoção no objeto, e aquele mais sensível ao pegar o objeto vai ter uma impressão emocional desse objeto. Isso é o que a gente chama de psicometria. A psicometria é uma leitura da informação do objeto. E eu posso colocar uma sensação, por exemplo, dor, eu posso colocar uma emoção, por exemplo, alegria, ou eu posso colocar um pensamento. Tá? Cada um desses pertencente a um plano diferente. Eu lembro que o André também fez uma pergunta sobre consciência coletiva. A consciência coletiva e a inconsciência coletiva, que no fundo das contas é a mesma coisa, é uma forma de você acessar o plano mental a partir de um pensamento em que todo mundo tem. Então, por exemplo, se eu falar para vocês agora, suástica, o que vem à mente? A maioria das pessoas... Exatamente. Então, dentro do consciente, existe uma forma pensamento em que a palavra suástica acessa. Então, nossos espectadores estão nos ouvindo, na hora que eu falei suástica, eu posso ter certeza que a maioria acessou foi nazismo. Isso é consciente coletivo ou inconsciente coletivo. É uma forma de pensamento acessada pela coletividade, em que a coletividade a mantém unida e com força. Então, Pode finalizar. Tá. Pode finalizar. E aí eu vou dizer para você o seguinte, a suástica é um símbolo hindu ou um símbolo budista, mas também é um símbolo de 23 culturas diferentes. Depois, se você terminar a live, não vou procurar agora não, por favor, fiquem aqui na live. Vocês vão olhar lá, os índios Hopi têm suástica, os nórdicos, lá na Noruega, os escandinavos antigos tinham suástica, o pessoal das ilhas Aleta tem suástica, tudo representa o sol. São 23 culturas diferentes que não se conversam e que está lá a suástica. Mas a palavra suástica, por causa de uma certa pessoa, gerou no consciente coletivo uma forma pensamento persistente, retroalimentada, que vai o tempo todo acessando somente um assunto, nazismo, quando na verdade representa o sol. Olha só. A Fernanda perguntou, eu lembrei da pergunta dela, que a diferença do que está no pensamento, do que está no material, seria o éter? Seria esse adensamento? A diferença entre o que está no plano mental do plano físico é a frequência em que vibra e a qualidade da energia. Energia mais densa, a gente está na escala mais baixa e quase material. Quando a gente tem uma frequência mais alta, a gente tem uma sutilização maior. É como se eu pegasse esse apagador e fosse separando cada vez mais as moléculas e os átomos dele. Ia continuar sendo um apagador, só não ia ter mais essa forma de apagador porque ele ia estar disperso. Ah, entendi. É tudo vibração, então. Tudo vibração. Como diz na Cabala, a gente tem a raiz nos planos superiores e o galho aqui no plano físico. Tudo que o galho tem é porque as raízes têm. Assim na terra como no céu. Tudo que está no céu está na terra. Continuando a pergunta aqui da Bia, ela perguntou assim, se colocar emoção no processo de criação mental ajuda a acelerar o processo de manifestação no plano material? Sim. Sim, porque olha só, a gente tem que densificar a criação. A criação mental, ela está lá em cima. Não é bom, o em cima é frequência, tá? Não quer dizer bom ou ruim, não. É só frequência. E aí a gente tem que receber uma frequência mais baixa para poder jogar para um plano menor. E está abaixo, em termos de frequência, do plano mental, a gente tem o plano emocional.
E aí, quando eu jogo emoção, o que eu faço? Eu densifico um pouquinho mais aquela coisa. Então, por exemplo, eu quero um carro. Então, eu já imagino o carro. Só que esse carro, ele é só uma coisa fria, uma imagem fria. Agora, quando eu olho para o carro e eu já sinto a emoção de estar com o carro, ele já desceu mais um pouquinho. Quando eu consigo fazer com que essa sensação, além da alegria, eu consigo sentir o toque no volante, os pedais, o assento, o que eu estou fazendo? Estou sentindo. Sentindo é o terceiro plano, ou seja, o segundo plano, o plano etérico. Até que finalmente eu reuni todas as condições para que ele possa vir manifestar. Se você tem força mental suficiente, aí você vai criar do nada o carro, né? Igual o Satya Sai Baba fazia. Se sua força mental não é tão forte assim, você só vai criar um imã para as condições de trazer a manifestação do carro. E as condições de você ter de comprar esse carro e ele chegar até você. Né? Ou você compra o carro, ou você ganha na loteria, ou por algum motivo você herda ele. Ele simplesmente vem. Você já criou as condições. Agora o universo só vai encaixar aquilo de acordo com o segmento. Dentro daquilo que você falou, sobre a questão de todo mundo visualizou ali o apagador, né? E a imagem do apagador continua ali. Vamos deixar isso um pouco mais complexo, né? Então, quando grupos se unem para trabalhar energeticamente, no sentido de fazer um tratamento, ou curar, né? Ou melhorar o padrão vibratório do planeta, que tem acontecido, muitos grupos de meditação têm feito isso, é uma ação efetiva, então, né? Olhando por esse lado. É uma ação efetiva. Então, vamos pegar as conjunturas atuais da meditação planetária. Não estou dizendo que não é que eu sou contra nem nada, não. Só quero mostrar dentro da questão da forma de pensamento. Quando vários grupos se unem com o mesmo propósito, doando a mesma energia, fazendo com as mesmas características, ou seja, forma-se a egrégora, você gera uma forma de pensamento, e aquela forma de pensamento contribui com o propósito que você pediu, por exemplo. Se quer que o planeta ascensione, então aquela forma de pensamento vai contribuir para a energia do planeta para poder ascensionar. Vários grupos fazendo isso, várias contribuições para isso. Entretanto, a gente tem um outro paradigma nisso. Nós temos um corpo grande de medo. Um corpo grande de medo vai gerar uma energia de medo, uma forma de pensamento de medo, que vai fazer com que as energias decaiam. Entendeu? Não é porque a pessoa está com medo, é que ela é contrária que o planeta ascensione. Não é isso. É porque a energia do medo, ela cria uma forma de pensamento mais básica, mais terrena, porque o medo é uma emoção primitiva. É algo relativo à nossa sobrevivência. Então o nível do planeta tem que decair para estar no nível relativo do medo. Entendeu? Não é a pessoa que está com medo que vai decair o planeta. A forma de pensamento é que o planeta só vai se adequar energeticamente àquela forma. Se aquela forma é muito intensa e muito grande, a energia do planeta vai ter que diminuir, porque o planeta é um objeto material, vai ter que diminuir por causa daquela forma, porque é uma forma muito intensa. Uhum. Mas você está falando assim, quando a pessoa mistura, apesar do desejo dela de querer essa melhora, essa mudança, essa cura do planeta, se ela tiver com medo junto a isso, você está falando nesse sentido? Não, eu estou falando das pessoas que nem estão pensando nisso, estão pensando que o coronavírus é o terceiro cavaleiro do apocalipse. Entendi. Essas pessoas que estão vibrando nesse sentido e criando essa forma de pensamento. Certo. E aí, aproveitando que você falou de egrégora, eu queria que você explicasse para todos nós o que é egrégora, que eu acho que tem muito a ver também com a questão que o André falou do consciente ou inconsciente coletivo, né?
Exatamente. Aí é basicamente isso, é uma coletividade com um propósito. Então, voltando à questão do ascensionamento planetário. Eu pertenço a um grupo chamado Sangha Platina Solaris, que é um grupo que é voltado ao propósito do ascensionamento planetário, através de várias práticas de meditação e outras coisas. A gente tem um grupo, por favor. Sangha Platina Solaris. Tá? Ok. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a gente coloque a nossa ação em prol do planeta. E essa ação em prol do planeta se dá da seguinte maneira: fazendo atividade que ajudem o planeta da forma física, contribuindo emocionalmente para isso e mentalmente também, com meditações, com atendimentos coletivos, com reuniões de estudo, que é chamado satsangs, e tudo isso contribui com um corpo energético que faz com que todos os membros acabem vibrando, não é pensando, mas vibrando positivo e tenham pensamentos mais elevados. Não é que vai ter o mesmo pensamento, mas a qualidade do pensamento é mais elevada. E aí faz com que o propósito se una e aí cria uma forma pensamento do grupo, da coletividade, que auxilia todos aqueles que estão em egrégora, ou seja, em união, a rumarem pelo mesmo ponto. Uma egrégora de luz não aprisiona. Você é livre para entrar, você é livre para sair. E essa forma pensamento, ela vai te auxiliar enquanto você está com ela e não vai fazer nada quando você sair dela, porque assim funciona a egrégora de luz. Uma egrégora de trevas, ela funciona de uma maneira como se fosse um vampiro. Você está o tempo todo alimentando essa energia, ela vai te empoderar, você vai se sentir empoderado porque vai estar no coletivo. Entretanto, por causa da conjuntura em que é montado, você é também sugado. E aí você entra num processo simbiótico. E aí, ao tentar sair, você é puxado de volta para poder fazer a manutenção daquilo. É por isso que às vezes é muito difícil para a pessoa sair daquela ideia fixa, obsessiva que ela tá, né? Porque tem um ciclo, então, que mantém ela naquilo. Isso, a gente chama isso de auto-obsessão. A auto-obsessão é uma forma de pensamento e ela tanto faz, ela se alimenta da pessoa, mas quando a pessoa começa a deixar de pensar nela, ela devolve um pouco de energia para que ela volte a pensar de novo. É um processo também simbiótico, só que é com uma forma de pensamento, não com um ser, mas com uma ideia. Essa força das egrégoras. Vamos supor, tem uma egrégora crística. Só que a gente vê que as pessoas têm concepções muito diferentes do que é o ser crístico. Inclusive concepções negativas. Da vingança, da raiva, de ter que vingar mesmo, de ter que fazer valer, né, o seu direito, do eu tenho razão e tal. Tem várias versões de um mesmo Cristo, desvirtuando tudo que ele próprio passou. Por exemplo, como que é isso? Porque aí não vai ser uma egrégora crística, né? Uma coesa, não vai. Bom, você tem as ideias do Cristo, né? Jesus o Cristo. Está lá as ideias. Todo mundo pode acessar, é só pegar a Bíblia e dar uma lida. Só que foi ensinado para a gente que tem que ter um intermediário em terra para te explicar sobre ela. Independente, eu não estou falando mal deles, entendam isso. Não me cabe julgar ele. Na verdade, não cabe ninguém julgar ninguém. Mas essa pessoa, ela te direciona a um rumo de um pensamento. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma paróquia. Todo mundo numa paróquia é uma egrégora. É uma egrégora daquela paróquia. Porque está ligado ao padre ou ao bispo que está lá naquela paróquia.
e ele vai fazer os sermões dele e as pessoas vão se ligar mentalmente e emocionalmente. Então você cria aquela egrégora. Se quem está conduzindo tem propósitos elevados, ele vai fazer com que aquela egrégora seja positiva e as pessoas sempre vão estar contribuindo. Então, independente de quem entra na igreja, pertencente ou não à paróquia, na hora que entra, vai receber uma carga emocional e mental de acordo com o que está vibrando no local, que é aquela forma de pensamento, aquela egrégora. Então, quando você entra numa igreja ou num templo que tem esse propósito, quando você entra, você ressoa aquilo e aí você começa a ter pensamentos e emoções de acordo com aquilo que está sendo trabalhado ali. Quando você tem alguém que começa a desvirtuar esse caminho, colocando ideias que vão criar manipulações, quando você entra naquilo, você já sente que você está mais desligado de você mesmo, você já sente uma tendência a ir por um caminho mais manipulativo, de ser manipulado, mesmo que você não pertença ao local. Então, é assim que funciona. Você tem a egrégora crística, ela está lá. Você tem uma egrégora grandona. Mas você tem também várias pequenas em que a gente pode acessar. E ele tem uma outra forma de pensamento da coletividade que diz que você não pode chegar direto a essa forma de Cristo. Que você é baixo, pecador e não merecedor. Então, se ela tem essa camada, acima dela tem o sol, bonitinho. A primeira camada era da crença limitante, né? Que a própria pessoa se põe, a barreira que ela se põe. Exato, ela cria uma forma de pensamento que ela não é merecedora e que o poder tem que vir de uma outra pessoa para poder acessar uma coisa que está mais acima. Ok. Se por enquanto o coração ele consegue só acessar esse caminho indiretamente, tá tudo certo. Agora, se ela já entendeu que tem alguma coisa errada na metade desse caminho e que eu posso acessar direto, ela desfez essa forma de pensamento e já está lá acessando direto. Quanto mais ela se limpa, desfaz a forma de pensamento que criou de que não é merecedora, mais fácil é acessar uma egrégora maior, que sempre esteve lá. E essa questão aí de limpar as formas de pensamento. A espiritualidade, eu acredito que ela está sempre cuidando disso. Isso tem que ser uma limpeza constante, senão acho que estaria tudo muito pesado. Mais ou menos isso? O que eu queria saber dentro disso daí é como que a gente pode fazer um processo consciente dessa limpeza? A gente pode? Pode sim, existem vários mecanismos, várias técnicas legais. Inclusive hoje, mais tarde, eu vou estar falando sobre comandos verbais de barra de Axis e a amiga minha vai estar falando sobre Theta Healing, que são duas ferramentas também para isso. Mas existe uma forma bem facinha. Eu até convido a vocês, meus queridos que estão assistindo, a fazer isso. Você pode projetar em si mesmo, de forma mental, a luz verde-limão. Você imagina que você está envolto numa luz verde-limão. E essa luz verde-limão, ela tem uma propriedade muito bacana, que ela ressoa com a forma pensamento. Ela tem a mesma frequência da forma pensamento, só que uma amplitude maior. O que significa isso em termos físicos? Significa que está aqui a forma pensamento. E aqui a luz verde-limão. Ela vibra da mesma forma, para cima e para baixo, só que numa amplitude maior. Está vendo que minha mão ela vai mais alta do que a outra? Isso é amplitude, energia maior. Então o que ela faz? Ela força a forma pensamento a vibrar na mesma frequência, na mesma amplitude que ela. Só que ela faz isso naturalmente.
E essa forma de pensamento não vai tão alto. Então ela quebra. Aí Então, dissipa. exatamente, quando você tem uma forma de pensamento, uma forma bacana de você quebrar ela é a aplicação da luz verde-limão. Ah, mas eu não tenho um abajur de luz verde-limão. Não tem problema. A gente utiliza de uma forma de pensamento para quebrar uma forma de pensamento. Eu posso utilizar daquilo que é chamado de cromoterapia mental. Eu dou o comando para o universo gerar para mim uma luz verde-limão. Então eu gerei uma forma de pensamento com a frequência alta que vai fazer com que a outra forma de pensamento também entre nessa frequência. Essa forma de pensamento da verde-limão, ela não se mantém durante muito tempo, porque ela mesma desintegra. Mas ao fazer isso, ela desintegra do outro também. Então, qual que é o para-casa que eu dou para vocês não acreditarem em mim, mas testarem? Façam o seguinte. Vão assistir um filme de ação, vão ler alguma coisa que causa muito pensamento. Alguma coisa que provoque um pensamento muito grande ou gere muitas imagens mentais. Tá? Um filme de ação, um filme de terror, tá? É para propósitos de teste, tá? Assistam. Assistam durante o dia, não é para poder criar medo, não. É para poder gerar mesmo. Na hora que vocês sentirem que a cabeça encheu daquelas imagens, vocês já estão de saco cheio daquelas imagens, aí chega no ponto bom. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, em cima de vocês, vão criar uma forma de pensamento. O comando é o seguinte: criando sobre mim uma pirâmide, uma pirâmide verde-limão. Só isso. Criando sobre mim uma pirâmide verde-limão. Então, o que eu fiz? Eu criei uma forma de pensamento cuja a cor já está com a energia que eu quero fazer a dissipação. Então, na hora que eu estou dentro dessa pirâmide, o que vai acontecer? Todo esse campo de formas de pensamento que estão lá entulhando a minha cabeça, ele começa a dispersar. Obviamente, a pirâmide, ela não se mantém durante muito tempo e não afeta as nossas próprias formas de pensamento mais profundas, aquelas que a gente está o tempo todo alimentando elas, seja da parte positiva ou negativa. Ela vai limpar muito bem essas mais superficiais. E tem um tempo para a gente ficar focado com esse pensamento da pirâmide verde-limão? Não, só dá o comando. Dá o comando, ó, criando uma pirâmide, criando sobre minha pessoa uma pirâmide verde-limão. Aí conta até 7, que é um comando de apometria. Aí ela vai gerar no plano mental essa pirâmide com a cor verde-limão, porque foi o comando que você deu, e aí as formas de pensamentos ao redor, elas vão começar a desestabilizar e desfazer. E aí você vai perceber o que vai acontecer com todos aqueles pensamentos que estão recheados na sua cabeça. Olha só que interessante. Eu vou fazer esse exercício mesmo, hein? Vou fazer esse teste mesmo. Eu espero que todos façam isso. Você me despertou uma curiosidade aqui, que eu falei da questão da espiritualidade e dessa limpeza, assim. Como que seria isso? Assim, eu fiquei bem curiosa. Então, da mesma forma que a gente cria essa pirâmide para a gente, a espiritualidade tem acesso a essa energia. Então, por exemplo, é uma informação, não sou eu que estou trazendo essa pirâmide. Pode ser com contorno ou com uma luz interna, tá? Imagem. Não é informação que eu estou trazendo, é uma informação que é pública, é só pesquisar um pouquinho, mas muitos níveis do umbral estão sendo retirados. Não faz sentido para a nossa realidade que está gerando o umbral. Então, por exemplo, abismo, subabismo, Vale dos Suicidas, que são aqueles onde estão
que estão em zonas de pensamento denso, onde que é necessário, tá? Tudo isso é necessário, ou foi necessário, agora não é mais necessário. Está sendo retirado, então é aplicado a energia dessa cor nessa região para desfazer, desestabilizar até que volte ao normal. Lembrando que são regiões em que estão sempre sendo alimentadas pelo consciente coletivo. A coletividade acessa essas regiões e elas se mantêm. Então, elas são limpas e são saneadas. Mas não é só esses pontos. Existem outras coisas. Por exemplo, imagina todos os leitores do Harry Potter. O que cria no plano mental? Várias Hogwarts. Então, também tem equipe que vai lá e limpa. Existem vários condados do Senhor dos Anéis. Vai lá e limpa. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Sempre tem que fazer tem feito essa limpeza. E no momento em que a gente se conecta a isso, a gente mantém nossa mente lá. E agora não tem mais sentido isso, por isso que a gente esteja com a mente aqui. Então é apagado, tirado, é removido, não tem mais. Pode procurar na internet, tem várias canalizações falando de que não há mais o abismo, não há mais o subabismo, não há mais o vale dos suicidas. Quem estava lá já está sendo deportado, e essas próprias regiões de vibração não tem mais. E isso, inclusive, quando é feito esse saneamento, ele acaba gerando para a psicosfera, a atmosfera psíquica do planeta, várias emoções que ali estão guardadas. Então, se vocês repararam, de 2000 para cá, muito caso de alergia sem explicação nenhuma, viroses que aparecem do nada, dor de cabeça. Quem tem um grau maior de sensibilidade está tendo ataques frequentes de dor de cabeça. E nada tem a ver com ataque espiritual, é só por causa dessa atmosfera. Igual quando você tem uma casa muito suja, você entra para poder varrer. O que vai subir? Poeira. Se você tem algum tipo de alergia, você vai começar a espirrar. É a mesma coisa com a gente. Proteção contra o Covid? Tem várias. Eu vou falar somente a mental. Para de vibrar, que você vai ficar doente. Porque o Covid, se a gente parar para pensar, uma das coisas que ele ataca é os pulmões. Não tem a ver com tristeza. Então mantém os pensamentos elevados e mantém o rito que está falando para o plano físico. Não é porque a gente é holístico que a gente não tem que cuidar do físico. Se no físico a gente precisa utilizar de máscara, beleza. Você pode estar até frequenciado e não pegar o Covid. Mas você pode ser um portador involuntário dele. Então, mesmo que você não contraia ele, você também tem que ser responsável com os outros. Eu sou um ser elevado, um ser de luz, não uso álcool em gel. Balela. Você é um ser encarnado. Você pode até não pegar ele, mas seja responsável, porque você se torna um agente transmissor. É isso. E mesmo que você pegue, você pode não manifestar os sintomas, né? E transmitir para outras pessoas, né? Você simplesmente não manifesta, você está numa frequência maior, mas a roupa que você vai estar usando, a sua mão, você continua sendo matéria, você só não pegou em você, mas continua sendo portador. Verde limão, Bruno, olha, a cor que quebra, tá? A cor que quebra é o verde limão, tá? Verde limão. Gente, então pirâmide de verde limão aí, ó, para vocês testarem em casa. Bruno, eu queria muito agradecer por você e eu queria dar um espaço para você falar um pouco dos seus cursos e tal, dos seus projetos, principalmente para essa fase agora de quarentena, né? Vai ter curso à distância aí pra gente. Então, meus queridos, olha só. Eu estou com um curso de Metafísica Essencial dos Chakras, aquele que você fez. E eu vou estar dando ele online. Na minha página, vocês podem ir lá no perfil, tem lá o link para acessar ele. Eu vou estar dando ele em 3 dias, tá? Online, vai ter a apostila e vai ter o certificado, tá bom?
Esse é o meu primeiro curso online, eu vou estar fazendo outros cursos. Meu curso de metafísica, ele é filho do meu curso de cromoterapia intuitiva, ele aprofunda muito bacana e bem completo, e é bem completo as questões dos chakras, mas para uma formação terapêutica é o curso de cromoterapia intuitiva que eu ainda estou migrando para o online. Então, ainda esse ano eu devo ter online o curso de cromoterapia intuitiva e o curso de benzimento também, que é outro projeto que eu já estava pensando em trabalhar com ele online. Com relação às lives, hoje, às 21h, eu vou ter uma live com a minha amiga Renata, falando a respeito de Theta Healing e barra de Axis, comandos verbais. Inclusive, a gente vai dar os comandos para poder fazer isso. E o comando verbal vai ativar uma forma de pensamento que vai ajudar a quebrar uma outra forma de pensamento, que é também dentro do nosso tema. Basicamente, é isso, tá, meu filho? Qualquer coisa, segue lá no Cromoterapia Intuitivo e a gente vai se falando. Se eu não respondi nenhuma pergunta, manda um direct para mim que eu estou respondendo. Não, eu estou dizendo que se eu não respondi nenhuma pergunta na live, manda um direct para mim que eu respondo ele sem problema nenhum, tá bom? E aí eu vou aproveitar e pegar essa live e partilhar também no YouTube. Por favor, partilha sim. Eu queria muito agradecer você, agradecer seu tempo, e o Laboratório de Cura Intuitiva também agradece todos vocês que acompanharam essa entrevista. Gratidão, meus queridos. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma ótima noite. Tchau, muita luz no coração de vocês. Muito amor. Tchau. Ubuntu.